Olá, meu aluno, vamos agora então comentar o edital do Corpo Auxiliar de Praças 2025, o técnico em administração e técnico em secretariado, que são duas áreas diferentes, mas que concorrem às mesmas vagas. E antes eu queria me apresentar, né? Eu sou o professor Joelson Sá, major do quadro complementar de oficiais do Exército, né? Então, a minha jornada na área de administração começou quando eu já era até militar de carreira do Exército. Meu primeiro passo com a farda foi soldado da aeronáutica, um concurso que tinha para S1, que é o soldado de primeira classe da aeronáutica. Depois eu fiz o concurso da ESA, que é para sargento de carreira do Exército. Aí saí da aeronáutica, fui para o Exército, isso em 97. E depois, em 2008, passei no concurso do quadro complementar de oficiais do Exército, que é o comparável ao quadro complementar de intendentes da Marinha, né? É mais ou menos a mesma coisa. E então é uma espécie de reingresso, não foi concurso interno, é concurso externo. E eu migrei, né? No caso, eu entrei no quadro complementar de oficiais na área de administração, que é a minha área de formação, e assim segui até major, que é oficial superior. Na Marinha já tem outras nomenclaturas. A gente trabalha aqui já há muito tempo no CITEPREM, preparando e aprovando administradores para concurso e outras áreas também. E no caso especificamente agora entrando na área do CAP, vamos ter uma turma bem bacana, bem completona para vocês. E eu vou poder falar aqui um pouco do edital para vocês, o edital para você conhecer o que vem pela frente na sua prova. Então, primeiro a gente tem que olhar a incidência, né? O que a prova tem cobrado, o que a prova gosta de cobrar. E tá aqui. Olha, aqui temos a prova de 2024. Vou colocar aqui um marca-texto, ó. 2024. O que foi a prova de 2024? Qual foi a preferência da prova de 2024? Eles têm um histórico de preferência, né? Mas varia bastante, tá? 16% foi TGA. Você vê aqui, mais 16% a nova lei de licitações. E olha, pessoal, tem um assunto novo que entrou no edital, que é documentação digital, né? Governo digital, que veio bem pesado também, 10%. Administração de materiais cobraram 10%. Enfim, o que eu acho dessa prova? O que eu vi na prova no CAP Marinha Técnico de Administração 2024? Uma prova bem distribuída. Veja, eles cobraram praticamente todos os assuntos previstos no edital. Alguns eles gostam bastante de cobrar. Sempre tem, por exemplo, Constituição Federal de 88. Gostam muito do artigo lá da parte dos militares, né, que é o 142. Enfim, tem muito conteúdo que eles têm uma preferência, né? E você já percebe pelo que mais cai em prova. Mas, no geral, é uma prova bem distribuída. Ou seja, você precisa saber tudo, né? Você não pode chegar e falar assim, eu vou pular a matéria A e B porque não cai em prova. Não, aí vai no ano seguinte, tá? Aquela matéria para você não pode ter esse susto, tá? Mas olhamos aqui a prova de 2024, a gente pode ver que tem uma boa parte aqui que é administração empresarial, tem administração pública, e esse aqui eu botei outras porque é de maneira mais geral, né? Então você tem aqui estatística, informática e documentação digital. Vamos para o próximo aqui. Vamos olhar a prova 2023. O que foi a prova 2023? Ainda não tinha aquela parte de documentação digital, né? Governo digital. Mas, por exemplo, a nova lei de licitações já veio bem forte, ó, 12%, tá? A nova lei de licitações. Né? TGA, de novo, muito forte, 20%. Materiais muito forte. Olha que legal. Gestão pública muito. Você entende que eles têm uma preferência, né? Apesar de ser sempre uma prova bem distribuída. Veja, a prova mais uma vez bem distribuída, os assuntos bem passados ali, bem explorados pela prova, com algumas preferências. Vamos lá. Esse assunto aqui, ó, documentação arquivística, ele saiu no edital 2024, que entrou aquela parte de documento digital, ok? Então, isso aqui nem precisa se preocupar das provas anteriores. 2022, olha só, 18% TGA, 12% materiais, esse histórico, né, de querer cobrar bastante materiais. Licitações, agora que curioso, que licitações veio muito, mas era licitação, legislação antiga. Então, se você quer, vou praticar a prova de anos anteriores, essa parte aqui de licitações de 2000, na prova de 2022 para trás, não acho interessante você fazer. E a gente sempre faz para as nossas provas, né, que a gente disponibiliza para os alunos lá no ambiente virtual, a gente deixa separadinho o que cai de cada matéria para que você possa
Acabei de estudar TGA, vou fazer todas as questões de TGA das últimas 5 provas, né? Vou fazer todas os materiais das últimas 5 provas. Vou começar por onde estudar, Joelson? Olha, a gente faz sempre uma proposta para você. Estude isso na primeira semana, isso na segunda, e sempre divide o tempo assim. Mas você, de repente, que já é experiente com concurso, pode falar assim, olha, eu prefiro estudar na sequência do que mais cai. Ok, tá valendo também, tá? Desde que você estude e não deixe matéria acumular. Isso é muito importante para a sua prova, ok? Tá? E, de novo, uma prova bem distribuída, né? Como é a característica da prova do CAP, uma prova bem pensada, bem interessante, né? E agora eu vou falar para vocês como é que o edital cobra os assuntos e como é que a gente vai trabalhar esses assuntos com vocês. Esse é o nosso objetivo aqui com esse comentário do edital. Bom, primeiro, teoria geral da administração, que eles chamam de administração geral, né? E você tem aqui uma parte de TGA puro, né? Científica, clássica, relações humanas, neoclássica, burocrática, estruturalista, todas, né, os conceitos de liderança bem interessante. Liderança e motivação tem vários conceitos que são novas abordagens, né, novos autores, bem interessante, ok? E a base deles ali, o livro Introdução à Teoria Geral de Administração do Chiavenato. Eu até pensei que seria a administração geral, né, que, por exemplo, a FAB gosta muito, né, lá o QCIM também gosta, mas não, é o TGA do Chiavenato. Observação, o quadro complementar de intendente não se prende à proposta de livros deles, né? Então eu imagino que também para o CAP também não. Eu já olhei em editais antigos do CAP que eles colocavam assim, olha, essa proposta de livros da bibliografia não é restrita, ou seja, é apenas um balizador para o aluno. Se você tiver outro livro, se você já estudou esse e quer complementar com outro, a banca também não vai se prender, ela pode cobrar de outros livros, ok? Vamos ver agora a administração de materiais, né? Eles chamam de administração de material. E aí vem os conceitos clássicos, né? Compras, né? Aquisição de recursos materiais, tipos de estoque, análise de estoque, estoque de segurança, né? Logística, bem legal. E qual o livro? Aí curioso, né? Nesse edital desse ano, 2025, não apareceu o livro que eles iam cobrar, né? Então o que eu fiz? Eu olhei edital anterior, sempre cobraram a partir do livro do Martins e Campos, né? O Petrônio Martins e o Paulo Campos, e coloquei aqui, olha, essa é a proposta de livro que a gente está trabalhando com vocês na nossa turma preparatória para o CAP, Técnico em Administração e Secretariado, ok? Gestão de processos, né? Que alguns autores vão chamar de OSM. Gestão de processos, o livro que eles vão usar é o clássico aqui, Maranhão e Macieira, que inclusive é o que usa lá no quadro complementar de intendente. Bem bacana, livro tranquilo de você estudar, assuntos, né? Eu acho que o desafio é você dominar e internalizar ao ponto de não errar na prova, porque os assuntos não são tão extensos como, por exemplo, a prova do quadro complementar de intendente da Marinha, ou a própria outras provas de nível superior das Forças Armadas que são exclusivas para administrador, né? Então, assim, para nível técnico, a quantidade de matérias não é tão grande, né? Por outro lado, eles podem se aprofundar bastante, então você não pode chegar lá despreparado, ok? Contabilidade. Aqui, pessoal, contabilidade, ele divide em duas partes. Tem a contabilidade geral, né, que vai ser essa referência aqui do Ribeiro, né, Osni Ribeiro. Inclusive, eles vão lá, colocam na prova as questões, citando, ó, segundo Osni Ribeiro, e são conceitos clássicos, né? De todos os tópicos aqui, eu já vi caindo nas provas de anos anteriores do CAP, ok? Bem legal. E ainda continuando contabilidade, temos aqui a contabilidade de custos, né? E a referência é o Eliseu Martins, livro clássico também, né? A gente tem tudo já prontinho para você lá online, com as aulas, os PowerPoints, materiais para você baixar, poder acompanhar a sua aula. O legal da contabilidade do Eliseu Martins é que eles não aprofundam tanto assim. Veja, eles querem isso aqui, ó, princípios, né? Classificação e nomenclatura de custos, materiais diretos e mão de obra direta. Ponto. Só isso. Então, assim, se você pega assim, a apostila, a aula tem muita coisa, né? Mas a gente direciona você para o que cai na sua prova, ok? E é muito interessante, o nosso aluno do CEPREM, a gente sempre reforça, tem que ser um aluno ligado no edital, né? A gente vai sempre trazer para você a literatura do seu edital e os assuntos do seu edital. Então você vai estudar exatamente o que vai cair na sua prova. Mas você tem que ser maduro de imprimir, né, deixar ali o edital impresso na frente da sua mesa, ir marcando, ticando à medida que você estuda e bate cada um, vai conferindo. Às vezes o aluno até fala, pô, Gelson, mas é o assunto tal. Fala, ó, repara aí, tá na matéria tal, é um subtópico do tal matéria. Então a gente tem essa conversa franca com o aluno ao longo do curso para que você tenha facilidade de entender, de internalizar tudo que você precisa para passar na sua prova. É muita vaga, você não pode perder.
Estatística, o nosso professor Anselmo, o cara é catedrático, professor assim, referência no Brasil e traz cada ponto aí da sua prova de maneira que você consiga chegar lá sem nenhum problema de resolver e de acertar suas questões de prova, tá? E o livro aqui referencia o Crespo. Aí, Joss, por que você botou em vermelho? Exatamente porque a própria banca não referenciou o livro para estatística nesse edital 2025, mas a gente sabe que historicamente eles trabalham com a literatura do Crespo, ok? Gestão de pessoas. Gestão de pessoas é tópico clássico, né? O livro Gestão de Pessoas do Kevenato, ok? Da editora Manoli. E os assuntos também não vai muito longe, né? Pega os assuntos clássicos: recrutamento e seleção, orientação, modelagem de trabalho, avaliação de desempenho, recompensas, treinamento, desenvolvimento de pessoas e organizações. Tranquilo. Qualidade. Qualidade é outro que eles não colocaram referência bibliográfica nessa postagem inicial lá do edital, né? Pode ser que eles depois retifiquem, acrescentem, mas enfim, o que está lá ainda não tem. E então a gente pegou a referência bibliográfica que o CAP sempre trabalhou e que a CIM também trabalhou, que é o Marshall, ok? E conceitos clássicos ali: melhoria contínua, Kaizen, ok? Gestão estratégica da qualidade, PDCA, conceitos básicos, ferramentas da qualidade, métodos específicos de gestão da qualidade, benchmark, reengenharia e qualidade em projetos. A curiosidade: o benchmark e a reengenharia são assuntos muito mais explorados dentro de gestão de processos do que em qualidade. Qualidade também explora esses assuntos, mas o livro de processos, na minha ótica, ele é melhor para explorar esses assuntos. O PDCA, tanto processos, também trabalha bastante, né? O livro lá do Maranhão e Macieira, vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Maranhão e Macieira, mas também você vê no livro de qualidade. Então, reforça mais ainda a importância desses assuntos para a prova. E qualidade em projetos. Aqui, qualidade em projetos, curiosidade, né? Eles não têm o tópico projetos para a prova, mas qualidade em projetos. E saindo do Marshall, né? Ok. Né? Agora, se eles amanhã depois começarem a mergulhar em livros como PMBOK, né? O PMI, aí já começa a mudar. Mas hoje o Marshall é suficiente para você fazer a sua prova e pegar todas as questões. Gestão pública. Gestão pública, pessoal, é um assunto grande, né? E ele vai batendo tudo ali do José Matias Pereira, livro clássico aqui, Gestão Pública Contemporânea. E aí vai só assuntos clássicos mesmo: gestão pública no mundo contemporâneo, paradigmas, burocracia, reforma da administração pública, sempre clássico, reforma sempre cai, né? Governança, governabilidade e accountability, que se eu pudesse dizer assim, cara, isso aqui você não pode esquecer para a tua prova, tá aí gritando, né? Ética e moral na administração pública, eu vi várias questões de ética nos últimos anos, cuidado, algumas vêm na ótica do TGA do Kevenato, outros vêm na ótica do Gestão Pública do José Matias Pereira. Reforma do Estado, muito importante, transparência, organização da administração pública no Brasil. Isso aqui você também vê lá no direito público, na parte da Constituição Federal de 88, que fala da organização da administração pública no Brasil. E também você vê lá no Decreto-Lei 200, que também na parte do direito público é ministrado, ok? Planejamento e gestão estratégica, planejamento estratégico, gestão pública empreendedora e formulação e implementação, avaliação de políticas públicas no Brasil. Esse aqui, pessoal, políticas públicas, é um subtópico dentro do livro do José Matias Pereira, mas nós temos também livros próprios de políticas públicas que poderíamos trabalhar, né? Até porque eles colocaram políticas públicas, pode ser um indicador, né? E dependendo do que até o aluno tenha demanda, a gente pode colocar lá para vocês o curso de políticas públicas. Mas hoje acreditamos que José Matias Pereira é suficiente para você pegar todas as questões, e tem sido assim nos últimos anos do CAP. Documentação digital, governo digital, assunto que foi cobrado na prova anterior, a prova 2024, ok? E muito legal, assim, um assunto novo, vai ser carro-chefe da sua prova, né? Você não pode perder. E são duas leis, tem uma maior e uma menorzinha, então não é uma matéria grande. E eles cobraram, teve 4 questões, poxa, uma matéria pequena, você pegar lá quase 10% da prova, 6% da prova, vir de uma matéria pequena, pessoal, se tem uma matéria que você precisa dominar muito, essa aqui. Na verdade, todas, né? Mas essa aqui é uma matéria que você, com investimento de tempo pequeno, garante muitas questões de prova. Então, cuidado aí com o governo digital, conceitos, princípios, vantagens, objetivos, transformação digital no setor público, né? CT e I, processos administrativos,
na área digital, né, processo administrativo digital, assinatura eletrônica, é muito realidade na Força Armada, nas Forças Armadas, no Exército, Marinha Aeronáutica, né? Eu hoje estou na reserva, poderia até coronel no Exército, mas como major eu já tinha tempo para ir embora, e como trabalho dando aula e amo dar aula, eu fui para a reserva para isso, para dar aula. Mas assim, na prática do que eu vi no dia a dia dos quartéis, já estão deixando de assinar papel, né? Agora é tudo assinatura digital, token, etc, né? E essas legislações aqui, ó, fortíssimas para a sua prova, ok? Informática. Pessoal, informática, vocês vão ter aula com o professor top, o Isaac. Todos os professores nossos são top, né? Mas ele já está ali, já ministrando, separando conteúdo top. Informática vai entrar em 15 dias já no ambiente virtual. As outras matérias já estão no ambiente virtual. Então, ó, vale a pena você já chegar correndo, porque tem muita coisa para você estudar, ok? E cai bastante em prova também, vocês viram lá na incidência, ok? Aqui eu separei, né, os assuntos, que é muito assunto, e mais a referência bibliográfica, né? Temos aqui os livros, né? Ok? E alguns que você, é uma questão mesmo de você baixar aqui, ó, já tem até baixar para estudar, melhor ainda, não precisa gastar dinheiro, né? Ok? Apesar que hoje em dia dá para baixar livro de tudo, né? Na internet você acha todo mundo postando qualquer tipo de livro. Direito público, aqui pessoal, matéria grande e eles têm uma preferência, né? O direito público não cai tanto, se for ver, não cai tanto. Quando entra em licitações, aí sim, que é parte do direito público também, mas direito público em si não é tanta coisa, mas sempre tem Constituição Federal de 88, sempre vai cair na prova de vocês, tá? Então tá aqui, ó, princípios fundamentais, organização do Estado, cai também bastante em prova, seja na ótica do Decreto-Lei 200, seja na ótica da Constituição Federal de 88, organização dos poderes, defesa do Estado, instituições democráticas, administração pública federal, organização princípio e Forças Armadas. Cai muito Forças Armadas na prova do CAP, tá? Eles têm como referência o livro de Direito Administrativo do Carvalho, Justem Filho, que é um livro até de uma leitura mais complexa, o Carvalhinho para os mais próximos. Então as pessoas gostam mais de estudar por ele, enfim. Mas você vai ter todo o conteúdo com o professor já maceteado, PowerPoint, para você tirar sua dúvida à vontade. Também vai ter fórum de dúvidas que você precisa para fazer uma super prova, ok? E aqui outras referências, legislações, da própria Constituição Federal de 88, Decreto-Lei 200, né? Decreto 8539, que fala do meio eletrônico em processos administrativos. E aí chegamos no assunto que tem caído muito em prova, até porque a lei de licitações ela é relativamente recente e, né, antes tinham outras legislações, elas foram atualizadas por uma lei recente e várias atualizações dessa mesma lei, tá? Então, pessoal, tem que dominar tudo isso aqui, né? Conceitos, objetivo, princípios, definições, modalidades, tipo, dispensa, inexigibilidade, pregão, contratos, tudo. Pessoal, tudo aqui importantíssimo. E aí o professor Anderson já tem boa parte do conteúdo também disponível aqui, a própria lei, né, 14.133. Essas instruções normativas vão estar entrando até o dia 15 também no ambiente virtual, então dá tempo de você dominar a lei 14.133, fazer muito exercício, que o nosso ambiente virtual está cheio de exercício, e poder ficar pronto para daqui 2 semanas já começar a pegar essas instruções normativas, ok? E mais instruções normativas, decretos, portarias normativas. Esse decreto aqui sobre a unificação de recursos na Caixa do Tesouro Nacional, que vai gravar é o capitão Paulo Pado, capitão do quadro complementar de oficiais do Exército, que é o equivalente ao quadro técnico na Marinha, né? Ele é contador e está preparando um material bem legal para vocês para falar sobre esse tema, assim como o suprimento de fundos também, tá? São os dois assuntos que ele vai trazer para vocês, ok? E pessoal, com isso a gente conclui a nossa análise do edital. Então começamos ali com uma incidência estatística para você entender a preferência da prova. Terminamos mostrando o que tem no edital, preferências da prova. Fica bem claro que é uma prova bem distribuída, uma prova boa de você fazer. E aí você tem no curso CEPREM todo o conteúdo que você precisa para fazer uma super prova e ter um bom desempenho e pegar uma vaga. É muita vaga, você não pode perder essa oportunidade. Então se você gostou da proposta, vem para o www.ceprem.com.br e vejo vocês nas aulas.